Carlos Fagundes, lá de Nova Petrópolis. E o que tivemos ontem também foi tremendo. E se fôssemos voltar para o nosso lugar, o Rio Grande do Sul, lugar dos gaúchos, já iríamos abençoados. Amém. Mas vamos nos colocar de pé e vamos para o principal. Disse o nosso profeta que obediência à palavra nos dá direito ao Espírito Santo. Então é bom que nós mantemos essa obediência à sua mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias. Quero dizer que está me acompanhando também a minha esposa, a irmã Roselaine, que tem a minha pequena igreja me acompanhado. Trago saudação também dali dos irmãos de Nova Petrópolis, de Canela, onde congregamos, e os demais lugares, até mesmo da Argentina, que transmite saudação, mesmo que não podemos estar lá, mas hoje ficou tão fácil, através desse veículo, a internet, podemos então estar em contato. E então transmito a saudação. Irmãos do Alto Uruguai, também Uruguaianas, São Borges, está aqui. Então são os irmãos o qual estão ao nosso lado, sustentando esta voz que estamos ouvindo nesta hora. E somos agradecidos a Deus por ter nos permitido, junto com os demais companheiros, apertar o play e ouvir a voz do nosso mensageiro. Mas vamos ler então Êxodo, capítulo 4, e versículo 1 em diante. Depois eu quero também ler Ezequiel, livro de Ezequiel, 24 e 24. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecera que, se eles não te crerão, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creio a esses dois sinais, nem ouço a tua voz, tornarás sangue sobre a terra seca. Vamos ler então em Ezequiel 24. E versículo 24. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. O Senhor abençoe a sua palavra. Podeis assentar.
Temos aqui, então, algo que nos faz pensar nesta hora. O momento que estamos vivendo e o que está acontecendo nos dias que estamos passando, semelhante aos tempos de Israel, quando Deus enviou um libertador para tirar o seu povo da escravidão, porque estava 400 anos em servidão a uma terra estranha, o qual Deus tinha permitido que eles fossem até aquele país e tornasse-se escravo ali, porque Deus queria mostrar a sua glória através daquele povo. Lembramos que o nosso profeta nos diz que o Israel espiritual, que é o Israel natural, hoje nós somos o Israel espiritual, que é a igreja do Deus vivo. E as mesmas coisas que aconteciam naqueles dias estão acontecendo com esse Israel espiritual. O que sucedia com eles estão acontecendo com nós também. Se podemos ver que nós às vezes pensamos, nos tornamos pressionados, escravizados, e a pressão do mundo, a pressão de Satanás, vem sobre o povo de Deus, aumentando a carga, aumentando as dificuldades, para nós não colocamos a nossa atenção em algo verdadeiro, como a sua palavra, como o seu libertador que ele tem enviado nessa hora para tirar essa igreja fora dessa servidão. E nós somos gratos, porque temos recebido esse libertador. Mas olhamos, deu Moisés e disse, mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz. Havia uma preocupação, porque havia uma resistência. Moisés era um profeta. Moisés sabia o povo que ele estava prestes a levar uma mensagem de libertação, que Deus tinha enviado ele. E ele sabia que ia haver resistência para a voz que ele ia trazer. E se nós olhar para os dias que nós estamos vivendo hoje, está havendo uma resistência para ouvir a voz de Deus nesse dia, para ouvir a voz do nosso libertador. Mas então o Senhor, para que pudesse crer no Senhor, e crer que Deus tinha aparecido a ele. E o Senhor disse, que é isso em tua mão? E ele disse, uma vara. Ele disse, lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. E então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Então, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete a mão no peito, tirando-eis, a sua mão estava leprosa, branca como a neve. O peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E aconteceu que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. Aqui nós podemos parar e não precisamos interpretar as Escrituras. Se não ouvirmos esta voz que está ecoando agora nesse momento, haverá uma segunda voz novamente. E se não ouvir, o que acontece? Tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomares do rio tornar-se-ão em sangue sobre toda a terra. Precioso irmão, só resta uma coisa. Se nós não ouvir a voz que está ecoando aos nossos ouvidos espirituais, porque todos escutam, mas os que conseguem captar essa voz é unicamente pelo ouvido espiritual.
Se não ouvir ainda o derradeiro sinal, o último, então o que vai acontecer? Só resta juízo. Que Deus tenha misericórdia, que possamos estar atento para o que Deus está fazendo neste momento e não deixar passar por alto. Por isso eu tenho aqui uma mensagem que concorda com o que nós vamos escutar nessa noite. Eu sou grato a Deus por poder escutar essa voz verdadeira, mansa e suave. O que acontece? Que o mundo religioso está buscando emoções, barulhos. Isso aconteceu quando Elias estava na caverna. E ele estava ali, suposto, fugindo, amedrontado. Algo tinha acontecido, seu espírito contristado, mas ele sabia o Deus que ele cria e servia. Mas nós podemos ver que Elias, naquele momento, ele ouviu algo acontecendo. E houve um grande terremoto. Mas Deus não estava naquele terremoto. Houve algo acontecendo, fogo que estava caindo sobre a montanha. Mas ele sabia que Deus também não estava naquele fogo. Mas quando ele ouviu uma voz mansa e suave, então ele cobriu o seu rosto. E ele saiu porque ele sabia que Deus estava naquela voz mansa e suave naquela hora. Não estamos buscando emoções. Não estamos buscando terremotos. Nós estamos buscando escutar essa voz mansa e suave nesta hora. Porque Deus está na sua voz. Isso que muda o comportamento do cristão. Muda a forma de olhar. Porque a religião nos traz tanta expectativa e termina falhando, e depois nós tornamos num estado de um espírito negativo e as pessoas não sabem como vão se conduzir porque não tem saída. Mas quando Deus vem e fala aos nossos corações e podemos ouvir a sua doce voz, isso muda todo o quadro na nossa vida. Muda o quadro na vida de uma família, muda o quadro na vida de um cristão, muda a sustentação de uma igreja, porque é Deus sustentando através da sua palavra. Então, um verdadeiro sinal, diz o nosso profeta, que se deixa passar por alto. O homem tem buscado sinais desde que Faraó, até hoje. Jesus disse, nos dê um tempo, que haverá buscadores de sinais. E disse que uma geração ímpia, adúltera, buscaria sinais. Todavia, eles receberiam um sinal. E essa geração havia de receber um sinal da ressurreição, o qual seria uma geração fraca, ímpia, adúltera, que não receberia um sinal da ressurreição. Amém? Lembramos, qual o sinal da ressurreição nos dias de hoje? Qual o sinal na ressurreição quando Lázaro estava no sepulcro? Foi a voz que falou e chamou Lázaro para fora. Essa voz tem nos tirado do sepulcro denominacional. Não é uma voz que vem, que você espera emoções, espera algo que vai trazer alguns arrepios. Você sabe que a religião desses dias ensinou as pessoas a crer em revelações, ao ponto que se perguntar para você, lá na sua igreja tem revelação, revela a vida das pessoas? Não dessa forma que você entende. Então não quero, porque eles querem que diga algo, e às vezes falando em nome de Deus, que a maioria de tempo, que não tem nada a ver com Deus. Mas quando a palavra vem, quando a voz fala, quando Deus fala que é verdadeiro, aí eles não captam nada. Mas graças a Deus, você que captou essa voz. Agradecemos porque Ele está falando com nós. Não estamos saindo pelo terremoto que está acontecendo fora da caverna. Não estamos saindo pelo fogo que está caindo. Estamos saindo por uma voz que está falando aos nossos corações, aos nossos ouvidos espirituais, falando a nossa alma e nos trazendo de volta
a fé original. É isso que muda. Claro, depois que você recebe isso, você vai ter emoção. Você vai mudar seu comportamento, porque é vida que está entrando em você. Amém? Não é uma vida fabricada. Não é uma vida artificial. Não é híbrido, é verdadeiro e é real. Aleluia! Por isso, preciosos irmãos, nessa noite, nos preparamos então para escutar a sua doce voz. Que Deus abençoe, irmãos. Amém.